Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje sobre como ter fé em você mesma. Sabe quando a gente duvida de tudo, de todos, mas principalmente da gente. Que a gente não é capaz, que não vai conseguir, que é impossível, que não merece. E aí o que acontece com a tua vida por conta disso? Vai travando. É como se sempre tivesse ou uma âncora que te prende ao fundo e faz com que tu não conseguisse andar, ou é como se tu fosse um carro andando com o freio de mão puxado. Esse carro que anda com o freio de mão puxado, ele não acredita em si. Então ele faz o quê? Puxa o freio de mão e anda se arrastando, forçando. As coisas não fluem, elas travam, sempre acontece algo que faz com que tu não atinja o teu objetivo, não seja quem tu quer ser, não tenha a vida que tu imagina que tu poderia, quem sabe, talvez vir a ter. Muito esse não ter fé em si mesma, ele está relacionado ao que tu acredita a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito de como as coisas funcionam. E por conta disso, por conta dessas crenças que a gente poderia chamar de profecias autorrealizáveis, as coisas acontecem no sentido de confirmar essas crenças. Como assim, Elisa? Imagina que eu uso um óculos. Deixa eu ver aqui. Tá só meu óculos de sol. Tá, pra gente entender. Imagina que as minhas crenças são as lentes desse óculos. Neste caso, lentes sujas e marrons. Então, eu enxergo meu mundo marrom. Ou eu poderia enxergar meu mundo cor-de-rosa. E a depender das lentes dos meus óculos, eu vou me comportar. Porque eu vou ter estímulos externos que vão me disparar pensamentos. Então pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, pode ser um som. E aí eu vou começar a pensar. Em cima disso que eu penso, por conta dessas lentes que eu enxergo o mundo, eu começo a dar força para esses pensamentos. Força, força, força. Tanto dou força, porque acredito neles, que eu desperto em mim emoções. Emoções são os sentimentos, tá? Só que é a reação fisiológica no meu corpo. Então, eu vou despertar em mim a ansiedade, que é disparar adrenalina, é disparar cortisol, é aquele nosso sistema de luta e fuga. Porque eu tenho medo que, quem sabe, talvez possa vir a acontecer algo. E aí, eu tinha esse pensamento, que eu fiquei dando força, que me disparou essa neuroquímica que faz que eu sinta então a ansiedade. E aí eu me comporto como? Como uma pessoa ansiosa. E aí, por conta disso, existe uma grande tendência, já que nenhum de nós quer parecer ou ser mentiroso para si mesmo, eu vou agir, ainda que inconscientemente, na direção de confirmar os meus temores, ou de confirmar que eu sou incapaz, de confirmar que eu não sei nada. Porque eu tanto fiquei pensando nisso que aconteceu. Então, imagina assim, ó. Imagina que tu tá no colégio e que tu vai fazer um trabalho de apresentação em grupo. Mas na tua cabeça, tu acha que todos os teus colegas são melhores que tu. Que todos eles sabem falar bem, que eles vão arrasar, mas que tu não. Ó, eles sabem, eu não. Então, tu vai começar a dar força para esse pensamento. E não vai ser um pensamento fortalecedor do tipo, eu dou conta, eu sei fazer acontecer. Vai ser um pensamento em que tu vai te colocar para baixo, te limitar. Então, tu acredita que tu não consegue. Então,
Se tu acredita que tu não consegue, tu vai agir como uma pessoa que não consegue. E adivinha, essa palestra ou essa apresentação desse trabalho em grupo, tu vai gaguejar. Por quê? Porque como tu acreditava, tu começou a ficar nervosa. Como tu começou a ficar nervosa, tu já começou a duvidar de si. Como tu duvida de ti, como é que a gente age quando a gente duvida de si? A gente gagueja. A gente fica na dúvida, a gente fica insegura. Ok? Tá, Elisa, e o que tem a ver com o título isso? Tem a ver que para eu começar a ter fé em mim, tem a ver que para eu começar a acreditar em mim, eu vou passar por ciclos de fracasso, em que eu não vou fazer certo ou não vou atingir aquele objetivo. E invariavelmente, já que eu tanto tento, tanto eu persisto, tanto que eu vou começar a ter ciclos de sucesso. E aí eu vou acreditar em mim. E aí eu vou ter fé em mim. Quer ver um exemplo bem prático hoje? Que eu tava lembrando hoje de manhã cedo. Eu disse, tá, eu tenho 6 treinos pra fazer na semana. Ok, 6 treinos. E esse, um aeróbico no final de semana. Ou sábado ou domingo, porque um dos dias eu descanso. Ok. Eu não consegui fazer esse final de semana. Por quê? Porque o horário que a academia estava aberta no sábado, eu estava recebendo pessoas aqui em casa. E eles foram embora depois que a academia estava fechada e no domingo choveu. Então eu não tive realmente como fazer. Aí eu pensei assim pra mim, como é que eu posso fazer pra ficar em dia com os meus treinos? 2 dias da semana, em vez de eu fazer 30 minutos de aeróbico depois da musculação, eu posso fazer 1 hora. Aí eu mexo aqui no horário, mexo em outro e tal. Só que o nosso cérebrozinho, pessoa, ele é treinado pra fugir da dor, do sofrimento. Não que isso seja dor ou sofrimento, mas fugir do gasto de energia. Pra quê? Pra sobreviver. Então, eu me peguei pensando, hoje de manhã, eu disse, podia não fazer e tal, grande coisa, depois quem sabe eu faço no domingo, né? Eu disse, só um pouquinho, Elisa. Tu disse pra ti mesma que tu ia fazer. Tu te colocou esse compromisso. Ele vai estragar na tua rotina cumprir com esse compromisso que tu te colocou? Não, não vai. Eu só preciso ir logo depois da minha aula de inglês, então isso seria 6h10 da manhã, em jejum mesmo, porque não é técnica, é só pra não tomar o café da manhã cedo, depois tá morrendo de fome até agora, depois daqui, a hora do almoço. E tudo certo, mas o cérebro da gente, ele quer o conforto, né? Então eu comecei a perceber meu diálogo interno, querendo fazer com que eu ficasse em casa, no confortinho, atendendo, estudando e tal. Moral da história, eu disse pra mim mesma que não. Mas enquanto eu estava malhando, porque eu primeiro fiz a musculação para depois fazer esse aeróbico, eu ainda conversei. E a gente conversa com a gente mesmo, a gente tem que cuidar desse diálogo interno. Mas eu disse, não mesmo. Eu sou disciplinada, eu acredito em mim, eu falei que eu ia fazer, eu vou cumprir. E eu cumpri. Então, esse é um ciclo de sucesso. Algo que começou a se mostrar como sendo um desconforto, eu fui lá e fiz aquilo que eu havia me determinado. Então, nós começamos a ter fé na gente mesmo quando a gente começa a ter ciclos de sucesso. E esses ciclos de sucesso não são necessariamente receber uma promoção no emprego, e sim fazer pequenas coisas no teu dia a dia que façam com que tu, olha aí, fiz, falei que ia fazer, fiz, eu quero ser mais autossuficiente. Começa a ter atitudes em que tu trabalha a tua independência. Como? Atitudes no estilo de resolver as coisas sozinha, sem estar pedindo para os outros. Ou se pedir, não tá pedindo no sentido de o outro assumir a responsabilidade para fazer para ti. Tu tá fazendo, eu quero emagrecer, mas o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. Não, tem que ver que isso que tu chama de problema, quando tu transpõe ele, passa por ele, ele passa a ser a solução. Uma vez me disseram assim, Elisa, o problema é o final de semana. E eu olhei, e eu me encaixo nessa pessoa, né, que disse isso, eu disse assim, a solução é o final de semana. O problema é isso. A solução é justamente fazer isso.
Então, se tu quer acreditar em ti, não adianta ir numa cartomante para ela trazer o amor em 3 dias para ti. Não. Hoje eu percebo muito, e eu amo terapias holísticas, tá? Amo essas terapias complementares que não tem fundamento científico algum. Adoro! Mas se tu parar pra pensar com os pezinhos no chão, o que acontece aqui? Acontece que muitas vezes a gente recorre para essas terapias holísticas para que elas, as terapias holísticas, façam por nós. Aí não dá! Não é assim que acontece no mundo real. No mundo real, a gente tem que pegar a nossa vida nas mãos e fazer acontecer. Eu sei que agora, nesse momento, eu posso estar te decepcionando um pouco, mas pensa em aquilo que tu já conquistou e que era importante pra ti. Provavelmente não foi jogando nos números da Mega Sena. Foi fazendo algo. Foi se desafiando a ser diferente. Mas tu só vai passar a ter fé em si mesma quando for algo que seja importante pra ti. Eu tenho várias crenças fortalecedoras hoje em dia. Mas várias crenças fortalecedoras. Mas algumas limitantes ainda também. E o que eu faço com essas limitantes? Eu desafio elas. Eu vou lá e faço diferente. É horrível quando eu penso nessas coisas que... eu vou ter que fazer de diferente para me desafiar para ser quem eu quero ser. Só que não tem mistério, pessoa. É só fazendo. É só se colocando à prova. Mas isso que eu quero fazer me dá medo. É como se eu tivesse uma fobia e tal. Para tu começar a parar de ter medo, tu vai ter que acionar uma outra molinha, a coragem. A coragem de fazer, e aquilo tanto tu faz que tu te acostuma. Esse se acostumar é um processo de dessensibilização. Elisa, não tô entendendo o que tu tá falando. Sabe quando tu nunca foi de fazer dieta, tu começa a fazer dieta, e aí tu começa a ir nos eventos. A primeira coisa é que tu não quer ir em evento nenhum. Mas daí tá, tudo bem, tu começa a ir nos eventos. Só que tanto tu vai que tu te acostuma a ver os outros comendo e a fazer as escolhas que tu sabe que vão ao encontro do teu objetivo. É tipo isso que eu tô te dizendo, entendeu? É ir na academia mesmo sem estar com vontade de ir. É estudar mesmo sem estar motivada pra ir. Porque tu começa a acreditar de tanto fazer que tu é essa pessoa. E sim, verdadeiramente tu é. E aí quem é que vai tirar essa fé com relação à tua pessoa? Ninguém. A gente chama isso também de autoestima. Percebe como tá tudo interligado? Isso é a construção do ser humaninho que tu quer ser. Só que se tu tiver preguiça, se tu ficar esperando uma motivação cair do céu, ânimo, força de vontade, minha filha, tu não faz nada. Adultos fazem o que precisa ser feito. É simples assim. Então, encara como um dever isso que tu quer fazer. Porque no momento que tu for fazendo, não é fazer uma vez, é fazendo, tu começa a internalizar que tu é esse tipo de pessoa. E quando tu te torna esse tipo de pessoa, porque tu faz sem negociar consigo, sem mimimi, tu passa a ter fé em ti mesma. Porque tu sabe que se tu te determinar, ainda que seja ruim, ainda que seja desconfortável, ainda que leve tempo e tal, tu vai fazer até chegar lá. Essa é a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso. Tu pode parar e analisar. A pessoa que tem sucesso, ela não chegou lá em cima de graça. Ela foi lá e fez, e fez, e fez, e fez. Pagou o preço do caminho até chegar lá. A pessoa que não tem sucesso, primeiro é aquela que normalmente cuida da vida dos outros, sabe melhor do que ninguém como fazer, mas não faz nada. É aquele estilo da crítica construtiva, sabe? Tem uma crítica construtiva pra te dar. Ela não é uma pessoa que te sugere. Ela é uma pessoa que tem a crítica construtiva, que a crítica construtiva vem de normalmente quem nunca construiu nada. Mas aquela pessoa que construiu, ela vai olhar pra ti assim, posso te dar uma sugestão? O tom aqui da conversa é completamente diferente. Bom, quer ter fé em si mesma? Começa a fazer o que tu sabe que precisa ser feito. Mesmo sem vontade, sem negociar, e sem reclamar, tá? Não precisa encher o saco dos outros. Eu sempre gosto de
colocar uma coisinha a mais e pagar os boletos, ser útil e gentil consigo e com os outros, tá bem? Quiser ajuda pra ter fé em si mesmo, pode me chamar. É uma das coisas que eu mais ajudo as minhas mentoradas, tá bem? Um beijo enorme pra ti.